Notícias no Girassol Jornal, segunda-feira, com mais um caso triste, infelizmente, a atitude condenável de um neto que tirou a vida da própria avó e de um pai que abusava sexualmente de duas filhas menores de idade. A aflição dos moradores nos bairros Pais, São Pedro da Barra e Uíge por dificuldades no acesso à água para o consumo. Greve de professores que voltou a paralisar as aulas no ensino superior. Clima tenso de gestão na TAG e reações sobre as falhas dos últimos dias na companhia. Contas sobre a visita aguardada do presidente francês a Angola. Desempenho da economia em 2023 e novas previsões do Fundo Monetário Internacional. Olá, bem-vindo. Voltamos, infelizmente, hoje a abrir o jornal com mais um caso triste e que deixa a sociedade revoltada. Uma atitude condenável de um neto que tirou a vida da própria avó depois de a ter violentado sexualmente. No fim de tudo, o cidadão em causa teve ainda a coragem de esquartejar o corpo da vítima. É um caso já em contas com a polícia que, por outro lado, anunciou a detenção de um pai que abusava sexualmente de duas filhas menores de idade. Choro, lamentos e tristeza é o que se vive no seio dos familiares, vizinhos e amigos pelo passamento físico de Delfina Simões, de 73 anos. A anciã terá sido morta com vários golpes de arma branca na cabeça pelo próprio neto. De repente eu comecei a escutar grito. Ai, 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 ai. Senti quem está gritando, deve ser a mamãe. Vou morrer. Ai, meu neto. A hora que eu voltei, eu já não sei se ele voltou novamente lá dentro ou saiu. O pai do acusado disse que não entende as reais motivações que levaram o filho a tirar a vida da sua avó. Eu não esperava que isto abatesse a nossa família. Ele mata a minha mãe e a pessoa que lhe deu o crescimento desde pequeno até agora. Encontraram um coisa, aquele que num lençol grande, já estava cheia de sangue, praticamente já estava toda desmagalhada. Até tinha um machado, aquele machado que ele fez tudo com ele. Mas a parte do que a gente encontrou, estava a faltar os braços e a cabeça. E a cabeça encontramos no Quilamba, as pernas no Benfica. Conselheira, amiga, só Deus é que sabe, minha filha. Só Deus é que sabe. Nós só queremos justiça. O crime ocorreu no dia 21 de fevereiro, por volta das 16 horas, no interior da residência da malograda. Portanto, após algumas diligências efetuadas, investigações preliminares, demos conta de que a referida anciã foi vítima de um homicídio perpetrado pelo próprio neto. Portanto, diligências prosseguem no sentido de nós apurarmos a realidade dos factos e, oportunamente, chamaremos a imprensa para melhores esclarecimentos em torno desta ação. Foi neste local onde Lucas Caquinda, de 32 anos, tirou a vida da sua avó Delfina Simões, de 72 anos. As marcas do sangue ainda são visíveis. Ainda hoje, o Serviço de Investigação Criminal apresentou um cidadão de 33 anos que supostamente abusava das suas duas filhas de 12 e 15 anos no município de Cacoaco. O acusado disse que não se recorda da prática de tais crimes devido ao uso constante de bebidas alcoólicas. O que me acusação passou é devido à droga que eu usei a diazepam constante e eu não sabia a coisa que estava a fazer. Como usei droga demasiado, eu não lembro, para me saber que já vai há 7 meses, quem me falou foi a minha filha. E é por isso que eu falei, não, se você falar assim, eu vou ter que ter essa gravidez. A filha de 15 anos, que se encontra grávida, revelou que teve medo de contar à família devido às ameaças do seu pai. Ele era de noite, como nós estávamos a dormir, ele me fazia de noite. Eu tive medo mesmo, que não queria contar.
Eu pensava que ele vai me fazer uma coisa. A madrasta, que também está grávida, ao reagir à situação, mostrou-se triste e disse que não sabia do envolvimento do seu esposo com as suas enteadas. Não tenho força, mamãe. Só costuma ver nos outros, não tenho força nesse momento. Até não estou a acreditar que é mesmo ele que fez isso, mãe. Porque a característica dele em casa, ninguém contava que ele é essa pessoa. Há uma equipa já orientada para poder trabalhar com as crianças, ver a componente do apoio psicossocial a estas crianças, ver também se as crianças reúnem condições para poder manter na própria casa. E há 6 meses para cá que ele vem abusando sexualmente as filhas. Não contente com esta situação, contactou um amigo. Este amigo contactou um indivíduo, supostamente enfermeiro, de estar no curso de enfermagem que ainda não concluiu. Interromperam então a gravidez da menina de 12 anos. Portanto, foram todos presentes ao Ministério Público, foi aplicada a medida mais gravosa, que é a prisão preventiva. O processo segue o seu curso normal até a sua conclusão. Moradores aflitos no bairro da Paz, São Pedro da Barra e Uíge, em Luanda, onde são gritantes as dificuldades no acesso à água para o consumo. A nossa equipa esteve na zona, portanto, nessas zonas que mencionamos, onde colheu testemunho de como tem sido sofrido para os moradores conseguir água no dia a dia. Pessoa obrigatoriamente com banheira na cabeça, nos pneus, mas nas casas tem torneira, a água está onde? Este é o desespero dos moradores do distrito urbano de Ngola Quiloanjo, município de Luanda, devido à dificuldade para a obtenção de água, situação que eles enfrentam há vários anos. Nos bairros Uíge e São Pedro da Barra, a situação está cada vez mais complicada porque os moradores percorrem longas distâncias. Nós aqui estamos a sofrer sem água naquele lado. Nós aqui dependemos do sítio dos outros para nos cartar água. Nós queremos que o governo nos ajude para nos abrir torneira, para nós começar a cartar água. Sem gritar, a pessoa não consegue cartar água. Senão aqui estamos cansados de cartar água no peito, está a doer. A questão da água está a falhar muito. Aqui não temos água, estamos a sofrer muito. Vai de meses sem passar água. Até também não sei se qual está faltando aqui para nos dar água, está faltando aqui, não sei. Há mais de 3 anos que colocaram torneiras em várias residências aqui no bairro Paz, propriamente na Sonangol. Só que de lá para cá nunca jorrou água, conforme pode perceber a partir destas imagens. E esta situação tem tornado difícil a vida dos moradores que pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. É que as torneiras estão mais de 6 anos sem água. Eles colocaram as torneiras, nem pingo, nem água, nem nada, não sai. Aqui a banheira de água é sem quase uma banheira. Só para nós lavarmos está difícil. É realmente quilômetros grandes, porque tem pessoas que vivem mais longe de mim, podem percorrer por aí uns 2 quilômetros. Sim, só à procura da água. Por causa da escassez de água e a distância que se percorre para a sua aquisição, há quem já desmaiou. Por isso, um dos poucos locais onde acarretam água ganhou um novo nome, Tira-Peito. A questão de água daqui no bairro da Paz é muito difícil, né? Houve uma recaída por causa da distância, assim, porque eu nunca tive essa recaída. Supostamente hoje que eu peguei os 2 bilhões, né? Mas eu costumo carretar assim, nunca tive essa recaída. Creio que essa distância que houve essa recaída, assim. Há tempo que às vezes temos que estar dizendo que não me tira peito, é mesmo tirar peito. Às vezes as pessoas ficam sem água, banheira d'água sem kwanza, não enche, está mesmo difícil. Tira peito porque é muito distante, é daqui até lá embaixo. Em relação ao problema de abastecimento de água potável nos bairros São Pedro da Barra, Uíge e Paz, na Sonangol, o administrador distrital do Ngola Quiloanjo garantiu o seguinte. Por ocasião de algumas operações que algumas empresas de limpeza foram fazendo, a tubagem que cuidava de transportar a água para o bairro adentro, refiro-me aqui ao setor da Paz, saía do Ndala Muleba para o setor da Paz, foi danificado. Isso já data há quase 5 ou 6 anos que a população, do ponto mais alto, refiro-me aqui ao Instituto Politécnico, está privado do precioso líquido. Mas, como disse anteriormente, realizamos uma ação com a EPAL e os ensaios brevemente serão feitos para a reposição da água, tanto no Instituto Politécnico quanto aquela população circunvizinha ao próprio
ao próprio Instituto Politécnico para devolvermos então o precioso líquido da população. Segundo os dados da administração, o distrito urbano de Angola-Quiloange tem 150.132 habitantes. As aulas voltaram a ser paralisadas no ensino superior. Em causa está uma nova greve dos professores. O sindicato argumenta que o retorno à greve tem a ver com o facto de, até o momento, não terem sido cumpridas as promessas no quadro do caderno reivindicativo apresentado ao Estado. 3 meses depois, os professores do ensino superior voltaram a cruzar os braços. Desta vez, é por tempo indeterminado. Em cima da mesa estão 2 pontos. Os docentes reclamam aumento de salário e seguro de saúde. A partir de hoje, dia 27 de fevereiro, os professores do ensino superior retomaram sua greve, interpolada no dia 20 de novembro de 2022. As razões da retomada da greve interpolada é pelo silêncio absoluto do governo, particularmente do titular do Poder Executivo, no atendimento aos salários condignos, seguro-saúde e também a retirada do subsídio de risco no mês de novembro. Temos um professor catedrático em tratamento na Namíbia e que por emergência sofreu uma intervenção cirúrgica sem dinheiro. Tivemos que recorrer junto da senhora ministra. O Sindicato dos Professores lembra que é recorrente a morte de vários docentes devido à falta de assistência médica e medicamentosa, uma situação relacionada com a remuneração da classe. Temos muitos jovens professores a contraírem AVC. Se tivéssemos seguro-saúde, os professores poderiam tratarem-se nas melhores clínicas. A não consideração das questões levantadas pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior vai condenando Angola no subdesenvolvimento. Porque o ensino superior é a chave de ouro, é no ensino superior onde se deve realizar estudos científicos para potenciar a sociedade angolana e também para potenciar a competição da nação angolana no contexto das nações. Um professor catedrático deve ter um salário até 2.600.000 kwanzas para equilibrar, para ter minimamente $4.000. E para o assistente estagiário, 1.500.000, para ter aproximadamente $3.000. Portanto, e dignificar o professor. Aqui na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, o movimento da comunidade acadêmica é tímido. Numa breve conversa com o decano da instituição, ficamos a saber que a fraca participação de professores aqui na faculdade deve-se ao facto de os alunos estarem de pausa pedagógica. O reinício das aulas está previsto para 6 de março. Nessa altura, algumas instituições de ensino superior realizam exames de recurso. O sindicato avança que a publicação dos resultados referente ao primeiro semestre poderá estar condicionada. Neste momento paralisam todas as atividades docentes, quer dizer que não haverá provas de recurso, não haverá apresentação de pautas. Agora, a situação da TAG, que vive um clima menos agradável, que se faz principalmente sentir desde que a companhia assumiu uma nova linha de gestão. Há reações sobre o cenário marcado por constantes reclamações dos trabalhadores e cancelamentos de voos com justificação tardia. Uma das provas mais recentes aconteceu no fim de semana. Os tripulantes da Companhia Aérea de Bandeira Nacional protestam ao que chamam de má gestão da administração da TAG e exigem que as suas reivindicações sejam atendidas. A presidente do Sindicato Provincial do Pessoal Navegante de Cabine da TAG explicou em exclusiva à Rede Girassol que a reclamação dos trabalhadores não se prende apenas com aumento de salário. É o facto que esta administração não está a cumprir parte do acordo laboral. Ora, vejamos, o nosso problema não se baseia só nas ajudas de custo. Não. Nós temos subsídios em atraso, temos o problema das tripulações, os aviões alugados, que o contrato foi prorrogado até setembro ou novembro, se não estou em erro,
E quer dizer, é uma altura em que podiam qualificar o PNC da TAG para efetivamente operar nestas aeronaves, no airbase. Temos o problema das folgas, também das folgas dos tripulantes após os voos. Existe o problema das reservas de aeroporto. É muita coisa que, efetivamente, nós temos reuniões mensais, mas não se resolve rigorosamente nada. Não há a boa vontade de se resolver. Nos últimos tempos, a TAG tem sido assolada por vários problemas, como atrasos e cancelamentos de voos. No dia 26 de fevereiro, mais de 100 passageiros, entre nacionais e estrangeiros, viram os seus planos frustrados depois de a TAG cancelar o voo de Maputo para Luanda, sem aviso prévio. Talvez, acredito eu, não sejam as pessoas certas para estarem à frente dos destinos da TAG. Não são. Primeiro é que tem que haver aqui uma certa simbiose entre os trabalhadores e a administração. Isto não existe. Existe efetivamente quando tomamos atitudes a que não caia bem a administração. É muito prematuro eu falar de greve, embora nós tenhamos tudo para o fazer. Mas vamos aguardar que efetivamente essas reclamações sejam ou tenham sido ouvidas por quem de direito. A administração da TAG manifestou num comunicado de imprensa a insatisfação pela atitude dos trabalhadores manifestantes, principalmente depois que, em novembro de 2022, terem celebrado acordos com todos os sindicatos da companhia para a realização mensal de ações de concertação e resolução de problemas. Teve início hoje o 52º Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. O evento, que conta com a participação de Angola, decorre de forma virtual e presencial em Genebra, Suíça, até quinta-feira. A delegação angolana é chefiada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Angola participa desde esta segunda-feira no segmento de alto nível da 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. O evento, que decorre de forma presencial e virtual em Genebra, Suíça, traz na agenda a discussão anual relacionada com a integração dos direitos humanos, consagrada ao tema uma reflexão sobre os 5 anos da juventude da ONU 2030, mapeamento, um plano para os próximos passos. De acordo com o programa, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, que coordena a delegação angolana, deverá discursar no evento na próxima terça-feira. Além do ministro Marci Lopes, integra a comitiva angolana a representante permanente de Angola junto da ONU em Genebra, Margarida Isata. A edição 52 do Conselho dos Direitos Humanos é a primeira do ano e mais de 121 autoridades participam do evento, entre as quais o chefe de Estado da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. O segmento de alto nível é constituído pelo debate geral à volta da atualidade nacional e internacional sobre a promoção e a proteção dos direitos humanos, o multilateralismo e a cooperação internacional referentes à matéria. O Conselho dos Direitos Humanos prevê no mesmo encontro analisar 85 relatórios sobre temas relacionados aos direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais, assim como situações de direitos humanos. Contemplam na agenda o painel bienal sobre a pena de morte, a reunião sobre o direito ao desenvolvimento e o Fundo Voluntário para a Revisão Periódica Universal. Segunda parte do jornal, já de volta, o Presidente da República recebeu hoje em audiência o Ministro dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Regionais do Catar. O encontro foi dominado por assuntos de interesse comum a nível da cooperação entre os dois países. O Presidente da República, João Lourenço, abordou hoje em Luanda, numa audiência com o Ministro dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Regionais do Catar, questões de interesse comum no âmbito das relações de cooperação. Mohamed bin Al Khulaifi, que veio a Angola na qualidade de enviado especial do Emir do Catar, não prestou declarações à imprensa no final da audiência decorrida no Palácio Presidencial.
A cooperação bilateral entre Angola e o Estado do Catar tem evoluído nos últimos anos de forma significativa, sendo os dois países importantes produtores e exportadores de petróleo e gás, áreas em que incide atualmente a parceria. O Catar tem a terceira maior reserva de gás natural do mundo, assim como reservas consideráveis de petróleo, com uma dívida pública baixa, contas públicas fortes e estabilidade política e social. O país tem também uma alta renda per capita, bom ambiente de negócios, infraestruturas e serviços logísticos eficientes, diversificação das indústrias, mercado financeiro robusto e um ótimo índice de desenvolvimento humano. Este país da Península Arábica tem estabelecido uma sólida reconciliação com as nações do Golfo Pérsico. Detalhes sobre a visita prevista do presidente francês ao nosso país, jornada aguardada com especial atenção pelos ganhos que a mesma reserva para Angola a nível da cooperação. Espera-se que os dois países venham a alargar os passos para patamares mais rentáveis. Até o momento, a agenda oficial do chefe de Estado francês em Angola não foi tornada pública, mas o que sabemos é que Emmanuel Macron deve participar numa sessão solene no Parlamento angolano em sua homenagem, marcada para o dia 2 de março. Dados da Embaixada de França indicam que o país europeu é o segundo maior investidor estrangeiro em Angola, depois dos Estados Unidos da América, devido aos investimentos feitos pela Total Energy. No global, os investimentos franceses em Angola estão estimados em 7,6 mil milhões de euros. Atualmente, de acordo com dados da Embaixada Francesa, existem 60 filiais oriundas daquele país e 45 empresas criadas por franceses em Angola, empregando cerca de 10 mil pessoas. Em 2022, o operador Business France acompanhou 80 pequenas e médias empresas no mercado angolano. Estamos a terminar o segundo mês do ano 2023 e, em termos políticos e diplomáticos, Angola está a caminhar bem. É que nos 2 primeiros meses deste ano o país já recebeu outras figuras da política mundial. Em janeiro estiveram entre nós os ministros dos negócios estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, e o da China, Qin Gang. Já no mês de fevereiro o país recebeu o rei de Espanha, Filipe VI, e depois recebeu também o enviado especial do presidente norte-americano, Amos Hochstein. Agora, no princípio de março, é a vez do presidente Emmanuel Macron, presidente de França, que traz na bagagem o reforço da cooperação entre as duas nações. E como Angola deve aproveitar estas visitas? A presença dessas entidades no nosso país é mais um passo de abertura da nossa gestão, da transparência de como estamos a gerir nossos fundos. Normalmente as pessoas não criam parceria em países desorganizados. E mais uma vez Angola mostrou que quer recuperar, quer melhorar e quer se organizar. Quando os potenciais vêm e injetam fundo, concordam que querem trabalhar conosco, significa que estamos no bom caminho. Agora, urge de nossa parte mais responsabilidade. Vamos ter que ter mais transparência na nossa gestão. Temos que mostrar que queremos ser ajudados, porque às vezes temos tido muitos passos de parceria, mas depois o impacto é muito frágil. A Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, apoia Angola nos seus esforços para diversificar a economia. A instituição concedeu a Angola 806 milhões de euros em empréstimos e subvenções. De salientar que o primeiro encontro entre Emmanuel Macron e o presidente angolano João Lourenço aconteceu em Abidjan, Côte d'Ivoire, em novembro de 2017, por ocasião da Cimeira União Africana-União Europeia. A França foi o primeiro destino europeu do presidente angolano entre os dias 28 e 29 de maio de 2018, 8 meses depois de ter assumido a presidência da República de Angola. Emmanuel Macron devia visitar Angola em maio de 2020, porém a deslocação foi cancelada em consequência das limitações impostas pela pandemia da Covid-19. Lembrar que a agricultura é dos ramos que concentra grande parte dos desafios alinhados pelo Estado para os próximos anos e que requer, por isso, uma atenção especial em termos de canalização de investimentos por conta dos objetivos previstos. Daí a importância da aposta na parceria internacional.
Os investimentos feitos no setor produtivo fizeram da França o principal país agrícola da União Europeia, com 18% dos produtos agroalimentares consumidos no velho continente. Em 2011, França foi o terceiro maior exportador mundial de produtos agroalimentares, empatando o Brasil. Mesmo sem uma confirmação oficial, o que se diz é que durante a visita do estadista francês a Angola, o setor da agricultura vai dominar as conversações entre as delegações das duas nações. É por estes motivos que uma cooperação reforçada entre Angola e a França neste domínio poderá influenciar positivamente o desenvolvimento da produção em Angola. Pensamos sempre que o desenvolvimento e o crescimento progressivo de uma nação tende a haver com o processo da agricultura. A agricultura é a chave. Nós não temos de antemão o básico daquilo que vai ser a estruturação do projeto da agricultura. Não sabemos se vão capacitar os nossos técnicos, se vão financiar, mas seja qual for a estratégia que se vai implementar, é sempre uma mais-valia. A agricultura é muito interessante e a França, mais do que nunca, é modelo nisso. Depois da Rússia está a França. A produção de cereais é o maior destaque do setor produtivo francês, sendo que atualmente o país de Joana d'Arc coloca-se na primeira posição no cultivo do trigo em toda a Europa e no quinto posto em todo o mundo. Angola deve ainda neste primeiro trimestre começar a implementação do Plano Agrão, um programa que visa tornar o país autossuficiente na produção de grãos. Neste domínio, a França pode servir de exemplo. Nós temos que aprender muito com aqueles que já estão no auge, aqueles que já têm um sucesso progressivo, sobretudo na perspectiva da agricultura. A agricultura, seja qual for, mecanizada, familiar, mas que visa estimular a nossa produção local. Qual seria a vantagem imediata para os nossos empresários? É a abertura. Nós temos muitos problemas com os cereais. O nosso mercado tem muitos problemas. Então, se já vem um financiador que nos mostra alguns potenciais fornecedores, mais do que nunca é um passo dado. Precisamos entender, só vai se efetivar e vai se criar sustentabilidade nesta parceria se primeiro capacitarmos e depois recebemos os fundos para financiarmos localmente os projetos serem enviados. A França produziu em 2018 35,8 milhões de toneladas de trigo, 12,6 milhões de toneladas de milho, 7,8 milhões de toneladas de batata, 712 mil toneladas de tomate. A França é o segundo maior produtor mundial de vinhos, nas regiões de Bordeaux, Champagne e Borgonha. Há dados satisfatórios na nova previsão do Fundo Monetário Internacional sobre o desempenho da economia de Angola. Nas mais recentes contas, o FMI eleva a fasquia de crescimento para a casa dos 4% em 2023, ao contrário dos anteriores 3%. Ajustamentos ambiciosos e amigos do crescimento do plano do governo para cumprir as metas de médio prazo orçamentais e a diminuição da dívida em Angola é o que o Fundo Monetário Internacional defende. As recomendações foram feitas no âmbito da análise anual da economia angolana, que mantém a previsão de crescimento da economia nacional de 3,5% para 4%, e os economistas veem com bons olhos. Do ponto de vista prático, a economia angolana pode se beneficiar de duas formas fundamentais. Inicialmente, isto pode aumentar, digamos assim, as reservas internacionais do país, o que pode estabilizar a taxa de câmbio na economia angolana. Em segundo lugar, digamos assim, o crescimento da economia, especificamente na sua componente das exportações líquidas, podem também, de certo modo, ajudar, digamos assim, o governo angolano a reduzir o déficit orçamentário e, consequentemente, expandir a sua capacidade de financiamento de projetos, por exemplo, de infraestrutura. Em termos de resultado, nós temos visto resultados econômicos satisfatórios em relação aos 2 últimos anos. E tudo isso deve-se essencialmente à forma de como foi gerida
as contas públicas, as finanças públicas. Houve um conjunto de medidas, conforme o FMI mesmo chama, ajustamentos amigos do crescimento econômico. Ou seja, todas essas medidas que o Executivo foi implementando tiveram resultados positivos. Segundo um alerta do Fundo Monetário Internacional, a inflação em Angola continua em alta e existe uma grande possibilidade de variação nos preços da cesta básica a nível interno. E também recomenda que Angola deve implementar o rigor na sua legislação orçamental para que continue a passar a confiança a nível internacional. A inflação deverá continuar a sua trajetória descendente, chegando a um só dígito em 2024 e pode chegar a espreitar o famoso câmbio de 10, porém, os especialistas divergem nas opiniões. A alta de inflação vai persistir na medida em que o país vai continuar a depender das importações por um bom período de tempo. Daí que eu disse que é um crescimento que se prevê fundamentalmente ser comandado pelas exportações e não um crescimento associado a um aumento do nível de atividade econômica doméstica do país. Hoje, o próprio mercado internacional determina isso e a forma de como o ambiente a nível do mercado internacional está incerto por conta da invasão da Rússia à Ucrânia. Tudo isso leva o mercado a essa volatilidade e é quase que nula a possibilidade de voltarmos a um câmbio de 10, né? Mas não estamos muito distantes. O Conselho do FMI encorajou as autoridades angolanas a continuarem o esforço para fortalecer a estabilidade financeira, aproveitando o forte progresso do Banco Nacional de Angola, que levou a uma redução da inflação no ano passado. Agora, uma nota que acaba de chegar dos serviços da Presidência da República, cujo teor passamos a ler. Considerando que a República de Angola é, nos termos do número 1 do artigo 2º da Constituição, um Estado democrático de direito que tem como fundamentos, entre outros, a separação de poderes e interdependência de funções, tendo em conta as relevantes ocorrências respeitantes ao funcionamento do Tribunal de Contas, órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças públicas, as quais são suscetíveis de comprometer o normal funcionamento deste importante órgão do Poder Judicial e manchar o bom nome da Justiça angolana, o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, órgão constitucional a quem compete, nos termos do número 5 do artigo 108 da Constituição da República de Angola, promover e garantir o regular funcionamento dos órgãos do Estado, tem vindo a acompanhar com alta preocupação as referidas ocorrências e torna público que, na defesa dos mais altos interesses do Estado, após rigorosa ponderação, considerou que a veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas deixou de ter condições para o exercício das suas funções e convidou-a, no passado dia 21 de fevereiro, a renunciar ao seu mandato, o que não aconteceu até à presente data. Seguimos, e agora com a atualidade internacional. Israel e Palestina prometem fim da violência nos dois países. O assunto está em destaque e é um dos que a Edna Firmino desenvolve a seguir no Compacto. Boa noite, Edna. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. As autoridades de Israel e da Palestina comprometeram-se neste domingo a evitar novos atos de violência e buscar maneiras de acalmar a situação na Cisjordânia. O encontro, que durou várias horas, teve como objetivo restabelecer a calma nos territórios palestinianos após atos de violência. Esta foi a primeira reunião depois de vários anos. Acompanhe agora outras notas internacionais. A Somália enfrenta a pior seca há décadas. Milhares de pessoas procuram ajuda do outro lado da fronteira, no Quênia, devido ao aumento dos preços dos alimentos. Segundo as Nações Unidas, depois de 5 estações chuvosas consecutivas, partes da Somália estão à beira da fome. Nos últimos 2 anos, a seca deslocou 1 milhão de somalis, cerca de 100 mil refugiados, para o Quênia. A senhora Dul Ismael deixou a vila em que vivia e caminhou até o campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, à procura de ajuda para o seu bebê de 3 meses que adoeceu por desnutrição. A ONU disse que centenas de somalis continuam a chegar a Dadaab todos os dias. Até o final do ano, estima-se que cerca de 90 mil novas pessoas vão chegar ao Quênia.
As girafas Maasai na área de Moindab, no Quênia, há muito tempo estão a ser ameaçadas por caçadores furtivos e conflitos com as comunidades locais. Os esforços locais de conservação estão a surtir efeitos. Nesta segunda-feira, 13 girafas foram resgatadas. Médicos veterinários e agentes de captura do Serviço da Vida Selvagem do Quênia levaram as girafas para unidades de conservação na fazenda Loldia, onde serão monitoradas. Segundo Dominique Migelo, de 42 anos, as girafas estarão bem protegidas com bastante água e muita vegetação. O ministro das Relações Exteriores do Egito visitou Damasco nesta segunda-feira. Esta é a primeira visita à capital síria desde o início da guerra civil em 2011. Os laços entre os dois países foram cortados durante o governo do presidente Mohamed Morsi, liderado pela maioria muçulmana. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, o objetivo da visita é principalmente humanitário e transmitir solidariedade ao povo do Egito e da Síria. Sameh Shoukry disse ainda que o Egito espera fornecer mais assistência às vítimas do terremoto em coordenação com o governo sírio. Rajadas de vento de até 120 km por hora atingiram os estados do meio-oeste do Kansas, Texas e Oklahoma, nos Estados Unidos da América, na noite deste domingo. As 3 cidades estão sob alerta vermelho. Uma dessas tempestades produziu fortes rajadas sobre a cidade de Sublette, no Kansas. A mídia local relatou falhas de energia devido à forte tempestade. A ministra das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que a China vai tomar contramedidas em resposta às sanções dos Estados Unidos da América contra empresas chinesas. Segundo Mao Ning, o seu país está insatisfeito e opõe-se às sanções dos Estados Unidos da América. O governo de Joe Biden, na última sexta-feira, adicionou empresas chinesas e russas numa lista negra comercial por supostamente apoiarem os militares russos. A lista negra inclui 2 empresas de satélites chinesas. Simeão, estão contadas todas as notas internacionais por hoje. Continuação do último jornal e até amanhã. Muito bem, Edna, estamos juntos até amanhã. Bom descanso. A partir do próximo mês, Angola vai acolher a sede do Centro Regional de Energias Renováveis e de Eficiência Energética a nível da África Central e com o papel de desenvolver estudos virados para as necessidades da região. Angola será a sede do Centro Regional de Energias Renováveis e Eficiência Energética da África Central, que vai passar a desenvolver estudos que visam melhorar o acesso aos serviços energéticos modernos, fiáveis e acessíveis e a segurança energética. A instituição terá como missão coordenar a implementação de políticas da Comunidade Econômica dos Estados da África Central. A sua inauguração está prevista para o dia 10 de março no Centro Operacional do GAMEC, no Grafanil, em Luanda. O centro vai intervir na cobertura de atividades e projetos de um ou mais países da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, no impacto regional ou projetos nacionais com forte potencial de extensão ou reprodução regional e à escala, que beneficia toda a região, abrangendo áreas urbanas, periurbanas e rurais. Recordo que, muito recentemente, o presidente da República, João Lourenço, anunciou durante a sua participação na Cimeira Estados Unidos da América-África que Angola tem como meta atingir 80% de energia limpa dentro de 3 anos e fez saber que a energia elétrica produzida no país já é menos proveniente de fontes poluentes, como é o caso de centrais térmicas, olhando cada vez mais para as centrais hidroelétricas. É a parte final do jornal outra vez. Boa noite. E antes de avançarmos com o desporto, olhamos para o valor e as características ímpares da mais recente pedra valiosa extraída da mina de Lulo, na Lunda Norte. É um diamante branco de 150 quilates com mais de 100 quilates. Este é já o 36º diamante encontrado na referida mina. Acompanhe. O diamante branco de 150 quilates foi encontrado no município de Capenda Camulemba, província da Lunda Norte. A pedra encontrada no bloco 28, segundo a Sociedade Mineira do Lulo, é a quinta com mais de 100 quilates extraída na zona. Esta é a primeira pedra com mais de 100 quilates encontrada este ano. Mas, desde o início das atividades de exploração na mina do Lulo em 2010, já foram encontrados 36 diamantes com mais de 100 quilates.
Apesar dos quilates, esta pedra não faz parte do grupo dos 5 maiores diamantes já encontrados, mas ainda assim deve merecer um lugar na montra dos mais importantes extraídos em Angola nos últimos anos. A mina do Lulo tem sido uma das que apresenta um grande potencial para a extração de diamantes em termos de quantidade e qualidade. Em 2010, conseguiu o valor mais alto por quilate a nível mundial, fixado acima dos $2.900. Em 2016, na mina do Lulo, foi extraído o maior diamante encontrado em Angola, uma pedra de 404,2 quilates, vendida num preço superior a $16 milhões. Notícias contadas nesta edição do Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora. Foi um prazer. Boa noite. Passe bem.